Saudações, galera. Eu sou o Gabriel, conhecido também como Ralph Legger ou Meia Perna. Eu sou do Kindred Drickilbirner, aqui do Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui falando com vocês, podendo passar mais sobre o que é o Asatru, sobre o que é o Odinismo e podendo também estar falando um pouco da minha vida, como foi essa mudança para mim. O intuito desse vídeo é justamente isso: poder falar como foi a minha experiência de vida, porque eu acredito que muitas pessoas se sintam confusas, não saibam o que fazer exatamente, principalmente por causa da religião que nasceram aqui, né? Tem um vídeo de um americano que fala sobre isso, da chegada dele no Asatru, como foi essa mudança na vida dele, e esse vídeo falou muito comigo, falou muito com outras pessoas que eu conheço também, e eu quis fazer algo nessa linha para que pessoas ao meu redor pudessem entender o que se passa comigo, o caminho que eu escolhi na minha vida. E o outro motivo é que sobre Asatru, em português existem pouquíssimas coisas relacionadas a vídeos, a pessoas falando, a palestras. E quanto mais isso for divulgado, quanto mais isso for esclarecido, é melhor para todo mundo. Então eu tô aqui para isso, para passar informação, para contar um pouco do que é, e mais pra frente, quem quiser tá falando, comentando, né, tirando dúvidas, a gente tá aqui para isso, ok? Então, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre mim, né? Eu moro no Rio, como vocês já sabem. Eu tenho 26 anos e eu conheço o Asatru mesmo há pouco tempo, desde os talvez 24, 25 anos. Mas eu já tenho essa pegada pela mitologia nórdica desde a minha adolescência. Eu fui criado numa casa evangélica, minha mãe é evangélica, minha avó era evangélica, meu pai não. E desde criança eu fui criado dentro da igreja, né, sempre indo com elas, sempre acompanhando aos eventos, aos cultos. Fui batizado na igreja evangélica também. Eu participava bastante. Eu era um cara que gostava de estudar a Bíblia, estudava as coisas em volta desse mundo. Já palestrei em igrejas, já fiz pregações em igrejas. E você deve estar perguntando agora, cara, como é que um cara desse tá aí agora? Como é que ele, tava lá dentro da igreja e agora tá aí falando de Asatru, que é isso? Bom, é simples. Eu fui criado na igreja, assim como muitos de vocês são desde que nascem, mas vocês sentem que ali não é o lugar de vocês. E era isso que eu sentia. Eu tava ali dentro, eu tentava me adaptar ali dentro, eu tentava buscar coisas do meu interesse ali dentro, para que a minha estadia ali fosse melhor. Mas no fundo eu sabia que ali não era o meu caminho. Eu não tinha sentimento nenhum, eu nunca me adaptei ali dentro, né? Eu vejo pessoas falando: você tem que sentir o Espírito Santo de Deus, você tem que sentir Cristo. Ok, para quem sente, legal, continua nisso. Eu acho que essa é a sua pegada. Mas eu nunca senti, eu nunca tive isso pra mim. E é chato ficar num caminho onde você não vai te levar a lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Mas não estamos aqui para falar de cristianismo hoje. Então, eu fui criado na igreja, mas com uns 21 anos por aí eu me afastei, não quis mais saber disso, mas também não fui para nenhuma religião. Eu vivi um período de agnosticismo, né? Aquilo, existe algo, não sei o que, então por enquanto não acredito em nada. E eu já conhecia a mitologia nórdica, eu estudava desde a adolescência, eu gostava de muitas coisas.
né, a história dos deuses, sempre gostei muito dos símbolos, das runas. Eu já escrevi em runas nessa época, mas sempre como filosofia de vida, sempre como uma paixão muito grande, apenas um estudo. Afinal, é maluquice gostar disso, acreditar nisso, né? É o que um cristão é ensinado desde criança. Só tem um Deus e o resto é tudo maluquice da sua cabeça. E, bom, tava eu lá, querendo nada, e as coisas começaram a ficar muito mais sérias, né? O meu estudo começou a se aprofundar demais, as coisas começaram a mudar pra mim, eu comecei a sentir uma vontade simplesmente de acreditar nisso. E é simples assim, né? E foi aí que tudo começou na minha vida. Esse vídeo que eu tô fazendo é principalmente para você que é de outra religião, você que tem outra crença, mas você tem outra crença porque você foi induzido a isso, né? Desde que você nasceu, mais velho um pouco, algo que você segue por conta da sua família e não por conta do que você escolheu. Eu quero passar isso pra você porque eu tive isso. Eu não culpo meus pais, eu não culpo minha mãe por fazer isso. Eu acho que é obrigação sim de todo pai colocar o filho no caminho do que ele acredita. É melhor isso do que o filho crescer sem acreditar em nada e sem ter esperança ou sem pensar nesse tipo de coisa. Então minha mãe fez o que ela achava certo, assim como com meus filhos eu faço o que eu acho certo. E eles seguem o caminho do paganismo, sim. Então pra você, cara, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se você não se sente bem na sua fé, se você tem dúvidas, questione. É a primeira coisa que você deve fazer, sim. Questione, estude essas dúvidas. Veja o que você pode responder você mesmo, sem precisar da ajuda de outros. Porque é complicado você pedir ajuda para alguém dentro da sua religião, porque ele não vai, talvez, te dar a resposta necessária. Ele vai dar uma resposta que te mantenha ali dentro, que te mantenha nessa crença, né? E isso não vai fazer diferença para você. Você tem que ter o seu senso crítico, né? Você tem que se aprofundar sozinho, você tem que buscar isso sozinho. E aí você vai chegar num nível onde ou você estudou e acreditou e tô bem aqui, então entendi, ou então, estudei e não quero mais, não é isso que eu quero pra minha vida. E quando você chega nisso, cara, busca outra coisa, sabe? Se você já tem uma paixão aí pela mitologia nórdica, algo do tipo, começa no Asatru, vai estudando, vai de leve. Mas meus pais são cristãos, não vão deixar eu ir. Cara, começa dentro do seu quarto, vai estudando. Uma coisa que isso é necessária em todo aspecto da sua vida. Cara, estuda, para de ser preguiçoso. É isso que eu vou te dizer. Porque, eu sou cristão e eu acredito em tudo no que o pastor fala. Tá, o pastor tá errado porque fala um monte de coisa que não deveria falar. Mas o cara que tá ali ouvindo também é errado por não pesquisar isso, por não questionar o que o pastor fala. E isso, infelizmente, também acontece no Asatru, cara. Vai ter gente que vai falar o que quer, que vai falar que Odin disse, que Thor falou isso pra ele, e não falou porra nenhuma. E é sua obrigação questionar isso, né? Odin buscou conhecimento acima de todos. Ele se sacrificou por conta de conhecimento. Então a nossa obrigação, mais do que obrigação, é obter conhecimento, é questionar as coisas, é correr atrás disso. Então você que tá aí, cara, questione. Você tá vendo esse vídeo agora, você tá falando, cara, quem é esse cara falando comigo? Me questiona, cara, bota aí no comentário, porra, quem é você? Tá maluco? Tá falando isso? Por que isso? Por que aquilo? E eu vou te responder da melhor maneira possível. Não se pode negar respostas a alguém. Se você não sabe, diz que não sabe. Busca saber e responde melhor. Mas o conhecimento é essencial dentro de qualquer aspecto da sua vida. Então, já é a primeira dica para você entrar de cara aí no Asatru. Tenha conhecimento.
Asatru Vanatru. O que é isso? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Minha mãe fez, minha sogra fez. O que esses malucos estão fazendo? No que esses malucos acreditam? E é uma pergunta, uma resposta bem simples. Asatru Vanatru significa fé nos Aesir, fé nos Vanir. São duas tribos de deuses, os quais nós acreditamos, nós honramos, nós tentamos lembrar o nome. Asatru Vanatru é um movimento, é uma religião neopagã, né? Nós tentamos buscar no passado dos nossos ancestrais, né, a crença de raiz deles. Com certeza não é a nossa hoje em dia, porque muita coisa foi perdida, muito foi destruído. Então tudo que nós conseguimos resgatar dessa época, documentos, imagens, pedras gravadas, tudo que representa algo nessa cultura e religião, nós tentamos adequar ao nosso dia a dia. Nem tudo vai ser conseguido, mas grande parte a gente tem essa noção. E isso é Asatru Vanatru. O termo significa isso. Quem são os Aesir e Vanir? Aesir e Vanir, como eu disse anteriormente, são duas tribos de deuses que nós cultuamos. Os Aesir, eles são mais voltados para a guerra, são deuses mais guerreiros, né? Deuses da batalha, de situações difíceis. Então, em situações difíceis do cotidiano, em provações nossas, em batalhas do dia a dia, nós costumamos falar mais com os Aesir, nós costumamos mais brindar e honrar aos Aesir. Exemplos de deuses que são Aesir dessa tribo são Odin, Thor, Tyr, são alguns deles, mas tem outros. E os Vanir são deuses mais voltados para a paz, são deuses da terra, da fertilidade, da prosperidade, do cultivo, deuses da colheita. São deuses que são invocados no momentos de paz, momentos de abundância na sua vida, né? E exemplos de Vanir são Njord, Frey, Freya. O que é ser Asatru? Ser Asatru é você batalhar dia a dia, enfrentar seus problemas face a face. É você não se ajoelhar diante dos seus problemas e também não necessitar ajoelhar diante dos deuses. Eles não pedem isso. Ser Asatru é você ter palavra, você ter honra, por mais que essa palavra esteja hoje em dia muito banal. Mas é ter honra, é ser alguém de palavra, é você ter compromisso. Porque não é fácil ser Asatru. Eu vou falar e vocês podem conhecer outras pessoas que também falaram a mesma coisa. Ser Asatru é algo difícil, porque é uma fé difícil. É uma fé para pessoas que são fortes. São uma fé para pessoas que não vão desistir no primeiro instante. Porque os deuses, eles nos testam a todo momento, todo dia. Eles querem ver a nossa reação diante desse teste. Então, se você já desiste, se você se acha fraco, né, não vai funcionar. Você tem que perseverar, você tem que ir pra cima. Ser Asatru é isso. É você não abaixar a cabeça. É você reagir sim. Porque os problemas, eles estão aí. As dificuldades, elas acontecem. E a única coisa que faz diferença é a sua ação perante isso. É como você responde a esses problemas.
E os deuses, eles gostam de ver isso. Eles vão começar a te olhar a partir do momento que você chama a atenção deles. Isso, pra mim, é ser Asatru. Bom, vamos lá. Ancestralidade. Eu gosto muito desse tema. Ele é um tema importante, digno de ser esclarecido, e ele é muito polêmico e deturpado. Vou chegar lá. Ancestralidade é a veneração dos nossos ancestrais. A gente sabe quem é nosso pai, alguns, mas a gente tem uma noção de quem são pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó e por aí vai. Passando disso, as pessoas não têm muito conhecimento de quem foram seus ancestrais. Mesmo assim, nós lembramos deles. Mesmo assim, nós fazemos uma menção a eles, uma lembrança a eles. Nós acreditamos que aonde eles estejam, quando nós fazemos essa menção, eles celebram junto com a gente. E passando um tempo, você crendo nisso, você fazendo isso, você passa a sentir muito mais a presença dos seus ancestrais com você. Isso é um fato. E o porquê que esse tema é tão deturpado, dá tanta controvérsia hoje em dia? Porque existem kindreds, que são grupos de Asatru, ou pessoas solitárias que seguem o Asatru, que dizem que para você ser Asatru, seus ancestrais têm que ser germanos, né, alemães ou escandinavos. Germanos também se aplicam a outras tribos germânicas na época de Roma, né? Mas, por exemplo, um negro não poderia ser Asatru, ou um asiático não poderia ser Asatru, até mesmo um latino, né, um sangue das terras tupiniquins, não poderia ser um Asatru, porque seus ancestrais não são do norte da Europa. E alguns grupos seguem isso, alguns grupos falam isso, não aceitam pessoas que não sejam, tá? Mas isso aqui no Brasil, pelo menos, é bem reduzido, ainda existindo em alguns casos, mas esses casos são isolados, e quando nós temos conhecimento disso, nós tentamos alertar a galera, nós tentamos ir contra isso, porque é totalmente ridículo. Essa é a maneira mais simples de se falar. O Asatru não é racista, os deuses não são racistas. Se Odin, para nós, criou a humanidade e todo mundo que está dentro de Midgard, do nosso mundo, não faz sentido nenhum só os brancos, filhos de descendentes de alemães e afins, serem. Então, não importa quem é seu ancestral. Seu ancestral nasceu no seio da África, ou se ele nasceu na costa da Oceania, ele deve ser lembrado mesmo assim. E você tem todo o direito de escolher quem acreditar. Então, cara, se você já ouviu isso antes, já ouviu alguém falando mal da sua linhagem, da sua cor, da sua raça, dizendo que você não poderia ser, chuta a bunda dele. Você pode, você deve. Se você acredita e você quer encarar essa vida difícil de ser Asatru, vá em frente. Você já está começando bem. Já está começando enfrentando aí um problema e enfrentando de cabeça erguida. Esse é o conselho que eu dou para você. E honre seus ancestrais. Não esqueça deles. Bom, galera, esse foi o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nunca fiz isso, então sou totalmente amador. Pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto, falando sobre o Asatru. Em alguns vídeos eu vou falar bem especificadamente da minha vida, né, coisas bem minhas, como foi a minha visão em relação ao Asatru. Eu sei que nesse vídeo eu falei só um pouquinho, mas
eu vou adentrar isso mais profundamente e também quero abordar assuntos dentro do Asatru, dentro da religião nórdica, como a influência do cristianismo nas Edas ou a cosmogonia nórdica, ou serão vídeos que eu vou fazer depois, né, separados. E bom, se você gostou, dá aí um curtir, deixa seu comentário, se quiser fazer alguma crítica, se quiser dar alguma ideia para tema, para o que eu posso falar, deixe seu comentário. Se tiver alguma questão, alguma pergunta, você pode também deixar no comentário ou mandar no meu e-mail. Acho que eu vou deixar e-mail ali, tá tranquilo. Pode mandar e-mail pra mim, não tem problema. E a gente conversa, a gente troca uma ideia aí, porque eu tô aqui pra isso. Eu tô me dispondo a isso, a expandir esse horizonte pagão que ainda tá muito fechado, tá muito recluso. Então isso tem que ser difundido. Difundir é diferente de obrigar os outros a se converter. Não quero converter ninguém, só quero falar do que eu acredito e passar essa mensagem. Agora, se você vai gostar e você vai querer seguir isso, aí é contigo. Valeu, galera, um abraço.